Olá, queridos alunos da FAESP Extensão Mogi das Cruzes. Sejam muito bem-vindos a essa plataforma. Hoje nós abordaremos a aula de número 2 ou capítulo 2. Falaremos sobre a história da interpretação. Essa disciplina que nós estamos estudando em janeiro de 2023 tem como título Hermenêutica, ou a arte de interpretar os textos. Lembrando que a palavra hermenêutica ela é muito ampla. Podemos estudar hermenêutica no jornalismo, podemos estudar hermenêutica no direito, ou seja, a hermenêutica é a arte de interpretar textos, seja ele informativo, seja ele os textos bíblicos que faz parte do nosso estudo, ok? Então, a nossa hermenêutica é uma hermenêutica voltada aos textos bíblicos, beleza? Vamos lá então para a nossa segunda aula e eu vou ser bem breve nessa aula, bem objetivo. Não estamos presentes, mas queria estar muito com vocês, mas creio que essa vai ser uma boa contribuição para vocês. Resolvi gravar em estilo podcast porque você pode estar indo trabalhar no metrô ou no carro e estar ouvindo essa aula, tá bom? Espero ter contribuído com vocês. Então, a hermenêutica, como nós bem sabemos, é a arte de interpretar os textos. A origem dessa palavra, como vemos na aula anterior, presencialmente, na de Belém 41, setor 41, aqui em Mogi das Cruzes, onde nós temos lá a sala da FAESP, na semana passada, nós vimos que a origem desta palavra, hermenêutica, ela vem do grego hermeneuin, que significa traduzir ou então interpretar, beleza? Presente nos textos clássicos também da filosofia grega. O termo hermenêutica aparece no Organon de Aristóteles como uma unidade que merece um tratado próprio, beleza? Então até Aristóteles ele viu a necessidade de estudar, de entender, de compreender, de se dedicar no estudo da hermenêutica para o entendimento, a interpretação de textos filosóficos, ok? A etimologia da palavra hermenêutica também tem a sua origem, como vimos na semana passada, na palavra grega hermeios, com referência ao sacerdote do oráculo da cidade de Delfos, o mensageiro, Hermes, ou Hércules, depois traduzido. A função de Hércules, ou Hermes, servia para proclamar as mensagens. Ele era um deus que trazia mensagens de outros deuses e não somente proclamava, mas ele também decodificava as mensagens para que o povo pudesse entender, ok? Então, Hermes, da mitologia grega, ou Hércules, como nós conhecemos melhor através da Disney, dos filmes, este Deus, ele está ligado a esse termo hermeios, que vem também, que dá à luz a palavra grega hermenêutica, ok? Então, ele era um Deus que decodificava mensagens de outros deuses para facilitar o entendimento dos seres humanos na mitologia grega, beleza? Das filosofias. Então, vem hermenêutica, essa palavra que está linkado a isso. Então, é muito necessário nós estudarmos a história da hermenêutica para que possamos ter base, vermos aqueles que tanto erraram e aprendermos com os erros das pessoas, beleza? Então, a hermenêutica que visamos expor, entender, compreender, ela faz parte da teologia exegética. Na teologia, nós temos várias ramificações. Temos a teologia sistemática, temos a teologia da ética
e nós temos também a teologia exegética. Então, a hermenêutica ela está dentro da teologia exegética, que trata da reta explanação e também da reta e boa interpretação bíblica. Beleza? Lançando esses fundamentos, podemos observar que a hermenêutica tem como objetivo a análise do discurso realizado ao longo da história. Por isso que é necessário estudarmos a história da hermenêutica. No caso da história bíblica, considerando as dinâmicas próprias da produção e abrangência da recepção das mensagens. Então, é importantíssimo entendermos isso para compreendermos na história essa parte da hermenêutica, em que ela decodifica as mensagens e torna para nós mensagens mais claras, mais iluminadas, beleza? O Espírito Santo é aquele que ilumina o texto. O Espírito Santo é aquele que dá capacidade ao homem. Só que o Espírito Santo não faz aquilo que é a obrigação do ser humano fazer, que é o quê? Entender e interpretar os textos bíblicos, tá bom? Jesus disse que o Espírito Santo ele ajudaria os discípulos a dar testemunhos a respeito dele. Só que esses testemunhos eles estão englobados na vivência dos discípulos com o seu mestre. Então, tudo aquilo que eles viram em Jesus, tudo aquilo que eles aprenderam com Jesus, tudo aquilo que eles colocaram em prática na vida deles, tudo aquilo que eles documentaram, o Espírito Santo faria com que esses discípulos pudessem lembrar de todas essas coisas e darem resposta àqueles que o questionassem, qual seja a razão da fé daqueles discípulos. Lembrando que no tempo da igreja primitiva, dos discípulos, não havia a Bíblia como nós temos hoje à nossa disposição. A Bíblia dos discípulos era o Antigo Testamento. Então, eles consultavam o Antigo Testamento quando iam nas sinagogas, quando ouviam dos fariseus, depois começaram a receber, as comunidades começaram a receber cartas dos apóstolos para que eles pudessem continuar, cartas para que eles pudessem continuar firmes na fé do Senhor Jesus. Então, a Bíblia estava nos templos, nas sinagogas. Então, hoje nós temos à nossa disposição. Por isso que o Espírito Santo naquele tempo faria com que eles pudessem lembrar daquilo que o próprio Jesus havia ensinado a eles, porque não tinha condição de levar para cima e para baixo os textos bíblicos, mas eles estudavam nas sinagogas, eles estudavam com os apóstolos, e quando eles iam pregando o evangelho, iam sendo dispersos sem aquele material em mãos, o Espírito Santo iluminava a mente deles para que eles pudessem replicar aquilo que eles haviam aprendido com o seu mestre. Ok? Então, nós temos essa também missão, e a hermenêutica nos capacita para isso. Se queremos ser crentes mais fiéis a Deus, precisamos de uma boa hermenêutica, de uma boa interpretação dos textos bíblicos, porque sabendo de fato o que está acontecendo ali, qual o propósito do texto, nós estaremos mais capacitados para que possamos crescer em graça e também em conhecimento. Agora, a hermenêutica, fora a hermenêutica filosófica que nós abordamos aqui e demos o exemplo de Aristóteles, que ele escreveu, compilou em um livro dele a respeito da hermenêutica como uma unidade que precisa ou merece de um tratado próprio. Ele falou, ele ensinou sobre isso, sobre hermenêutica. Agora, voltando para as escrituras, porque o nosso objetivo aqui não é a filosofia, mas sim as escrituras, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, o Antigo e Novo Testamento, vamos encontrar a hermenêutica, primeiramente, no texto de Neemias 8:8. Eu quero ler com você. Ali
houve um trabalho de hermenêutica. Neemias 8:8 diz assim: e leram no livro, na lei de Deus, e declarando e explicando o sentido, fazia que, lendo, se entendesse. Olha que texto magnífico. Vou repetir esse texto. E leram no livro, na lei de Deus, e declarando e explicando o sentido, faziam que, lendo, se entendesse. Aqui é a hermenêutica. O que está acontecendo aqui? O povo vem do cativeiro babilônico e eles pedem para que Esdras pudesse, junto com os levitas, ler o livro da lei de Deus para com eles. E Esdras, junto com a sua equipe, está lendo, está declarando, está explicando o sentido do texto e fazendo com que o povo pudesse entender, compreender. Eles começaram a ler pela manhã, mais ou menos 6 horas da manhã, a lei do Senhor, e até meio-dia eles estavam ali vidrados na palavra de Deus. Por quê? Porque Esdras estava expondo o texto bíblico, explicando, fazendo hermenêutica ali, o sentido da lei de Deus, e eles estavam entendendo a palavra de Deus. Muitos eruditos acreditam aqui que Esdras, ele tinha em sua mão os textos nos seus originais, ou seja, escrito em hebraico, e estava interpretando em aramaico para que o povo pudesse compreender. É interessante nós sabermos disso. Quando o povo é levado cativo para a Babilônia, eles ficam lá por volta de quantos anos? 70 anos, ou seja, uma geração inteira. Na Babilônia não se falava hebraico, se falava aramaico, beleza? Então pensa no seguinte: o povo foi levado cativo e está lá. E eles precisam aprender o aramaico para que eles pudessem negociar, porque o próprio Deus disse a Jeremias para dizer ao povo, para que o povo pudesse constituir casas, comprar, vender, ou seja, vivesse naquela terra, mesmo sendo cativos, que eles pudessem crescer lá e não ficasse vivendo uma vida de murmuração, de questionamento, uma vida de reclamação. Não, eles foram levados cativos para a Babilônia por causa dos seus erros, dos seus pecados, mas o próprio Deus disse que era para eles ficarem lá, constituir famílias lá, e que eles pudessem crescer lá, os judeus, que eles pudessem comprar, vender, adquirir casas e ter a vida normal deles lá. Para que isso pudesse acontecer, o que eles deveriam fazer? Conhecer da cultura da Babilônia, conhecer da língua da Babilônia, para que eles pudessem dialogar com os babilônicos e pudessem vender e pudessem sobreviverem. Então, eles aprenderam o aramaico, o hebraico ficou esquecido. Por quê? Porque uma geração, pensa no seguinte: você leva o seu filho de 2 anos de idade para os Estados Unidos e você está lá. Lá nos Estados Unidos, para você sobreviver, pensa no seguinte: você vai precisar aprender o inglês. Tá? Então você começa a aprender o inglês e começa a ensinar o seu filho. O seu filho, ele fala o português e você também, porque é sua língua materna, ok? Porque vocês nasceram no Brasil, ok? Então vocês estão lá e precisam aprender para que vocês possam sobreviver naquela terra. Então o seu filho, ele vai crescendo de 1, 2, 3, 4 anos, daqui a pouco 10, daqui a pouco você morre, o seu filho continua lá e o seu filho vai crescendo 30 anos, 40, 50 anos, 60 anos. Pode ter certeza que ele vai esquecer da língua materna, tá? Porque ele não está falando o português diariamente e ele vai ficar cada vez melhor no inglês. Por quê? Porque ele necessita desta nova língua para que ele possa sobreviver, para que ele possa estudar, para que ele possa conhecer pessoas.
Então foi o que aconteceu na Babilônia. Eles foram levados cativos. Antes de ser, eles falavam hebraico ali na região de Israel, ali, Reino Sul, Reino Norte. Então o povo falavam o hebraico, só que eles foram levados cativos e começaram a aprender uma nova língua que era dominante naquele tempo. Lembrando que a Babilônia era potência mundial. Eles vinham, levavam cativo as pessoas, eles eram a potência do mundo. Então, o aramaico dominava o mundo inteiro. Então, eles precisavam aprender. Aprenderam o aramaico, voltaram os seus filhos falando em aramaico, compreendendo. Então, os eruditos, nos maiores comentários bíblicos nesse texto, afirmam que Esdras, como era um escriba, conhecia várias línguas, ele lia em hebraico, mas interpretava o texto em aramaico para que o povo pudesse compreender a lei do Senhor e que eles pudessem vibrar com a palavra de Deus. Por isso que eles ficaram ali aproximadamente 6 horas adorando ao Senhor, ouvindo da palavra num púlpito que Esdras havia colocado ali diante da multidão, e o povo estava ali sedento e se alimentando da palavra de Deus, ok? Então, lembrando disso, tome nota: o povo foi levado cativo, aprendeu o aramaico, voltou falando aramaico. E Jesus, ele falava aramaico. No tempo de Jesus, o aramaico ainda era muito forte. Tá? Então isso aí foi o reflexo da ida como cativos da Babilônia. Quando eles voltaram, continuaram falando em aramaico, até os gregos dominarem, com Alexandre o Grande, e dominarem o mundo ali e tal. E nós vamos ver que ele queria implantar o quê? A língua grega. Então, os helenistas, o que é helenista? É uma cultura onde eles colocavam ou aplicavam a língua e a cultura dos gregos. Por isso que nós vamos ver escrito o Novo Testamento em grego, porque o grego dominava. O latim estava em alta, quem falava latim eram os romanos, mas os gregos ainda tinham sua cultura inflamada nas sociedades. E nós vamos ver isso aqui nos textos, como que isso influenciou também na interpretação bíblica, tá? Os helenistas, então, difundindo ali a língua. No tempo de Jesus, o que predominava era o grego, só que ele falava latim. Ele falava latim, não, ele falava em aramaico, junto com os discípulos, que era a língua nativa, ou seja, a língua que eles aprenderam depois que eles vieram do cativeiro babilônico e continuaram falando em aramaico. Beleza? Então tá. A interpretação da exegese judaica no período de Jesus era literal, midrástica, pícher e alegórica. O que significa isso? Nós vamos explicar aqui. Então, no tempo de Jesus, a interpretação da exegese judaica, ela era interpretada de uma forma literal, midrástica, pícher e alegórica, ok? Então, literal consiste em tomar sempre, enquanto possível, o texto em seu sentido literal, ou seja, o que se lê é de fato o que o escritor quis passar. Há uma leitura fundamentalista no texto. Nesse sentido, todo o texto, ao ser produzido, conta com a intenção do autor, que busca ser o mais óbvio possível, uma vez que pretende ser compreendido pelo seu leitor. Então, nesse tempo de Jesus, as interpretações da lei de Deus, elas eram literal, em primeiro lugar, como nós lemos aqui. O que significa isso? O sentido literal é o que se lê é fato, ok? Então é aquilo que Moisés quis dizer, é aquilo ali, é de forma literal.
Ok? Então, Jonas foi engolido por um grande peixe de forma literal, não é alegórica, não é simbólica. Se lia assim. E Jesus, ele entendia dessa forma também, ele interpretava a Bíblia dessa forma, tanto que nós vamos ver Jesus de forma literal interpretando o que aconteceu com Jonas. Lembra daquele texto que ele fala que assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, assim também importa que o Filho do Homem fique no seio da terra 3 dias e 3 noites. Então, Jesus, ele interpretava as Escrituras, o Antigo Testamento, de forma literal, ou seja, ele acreditava que, de fato, Jonas foi engolido por um grande peixe. Aquilo não era uma simbologia, nem uma alegoria, nem um poema. Aquilo, de fato, aconteceu. Ou seja, o sentido literal é aquilo que se lê, ou seja, o que se lê é fato. O sentido midrástica ou midrástico concentrava-se na identificação de significados ocultos e detalhes gramaticais. A escola do Rabi Hillel defendia esta linha hermenêutica. Para essa escola, regras de interpretação são as seguintes, da forma midrástica. Olha só, davam significado a textos, frases e palavras sem levar em conta o contexto em que se pretendia ser aplicado. Então, dava sentido em qualquer texto, em qualquer vírgula, em qualquer palavra, eles achavam vários significados, vários sentidos. B. Combinava textos que continham palavras semelhantes ou frases semelhantes, sem considerar se tais textos referiam-se à mesma ideia. Então, a interpretação midrástica, ela combinava vários textos que tinham algumas palavras ou frases semelhantes sem considerar aquilo que de fato está, sem considerar o contexto daquele texto ali. C. Tomava aspectos incidentais de gramática e lhes dava significado interpretativo. D. Também se devia fazer inferência ao texto por analogia. Usavam muita analogia nos textos. Uma outra escola de interpretação conhecida na época de Jesus é a escola de Shammai, que faz uma leitura mais conservadora do texto, apesar de reconhecer mais, por exemplo, os direitos das mulheres e a validade de seu testemunho. Ok? Então, essa é a segunda interpretação do tempo de Jesus. Primeiro, nós vemos que foi a de forma literal. A segunda, midrástica, ou seja, essa interpretação que eles usavam, que os rabinos usavam. Quando eu falo de interpretação literal, midrástica, são os rabinos. A gente está falando aqui da palavra de Deus, aqueles que interpretavam a lei de Deus, os judeus especialmente falando. A de forma midrástica identificava vários significados ocultos por detrás do texto, ou seja, não era de forma literal. Aquilo que o autor quis dizer é o que ele quis dizer. Não, eles inventavam várias histórias ali. Quando Abraão sai da sua terra e da sua parentela e vai para uma outra terra, eles começam a dizer, naquela terra que Abraão estava, era a terra que o prendia, o abismo. Aí eles começam a criar várias coisas no texto, essa interpretação aqui, sem entender de fato o que diz o contexto como um todo. E nós também temos, no tempo de Jesus, a terceira, que é a Pisher. Esta palavra em hebraico, embora signifique interpretação, pode ser entendida também como solução. Neste sentido, trata-se de uma resposta às dificuldades encontradas na leitura de textos antes um tanto obscuros. Se tornou mais conhecida a partir da descoberta arqueológica dos manuscritos do Mar Morto. Lembra daquilo que encontraram os manuscritos no Mar Morto, nas cavernas de Qumran? Então,
Nestes continham centenas de textos, nesses achados continham centenas de textos, além de muitos fragmentos dos textos bíblicos do Antigo Testamento, exceto o livro de Esté, e é considerado pelos arqueólogos como o texto mais antigo da Bíblia Sagrada. Assim, o Percharim conduz para a ideia de que o texto bíblico tem dois níveis de interpretação. O primeiro nível, um nível mais baixo, onde o conhecimento torna-se limitado, porém de acesso a todos os leitores. Já o segundo nível, mais profundo, onde apenas os especialistas conseguem penetrar, uma vez que para os autores do Percharim, este nível encontra-se oculto para os leitores comuns. Ali foi uma comunidade que ficaram ali nas cavernas de Qumran. Eles achavam que Israel, que Jerusalém, que os rabinos de Jerusalém, que os mestres ali, eles estavam tudo em desacordo com a vontade de Deus. Então eles decidiram se isolar. Muitos dos judeus decidiram se isolar e foram morar em cavernas, nas cavernas de Qumran. Ali eles desenvolveram uma interpretação, a Pisher, como nós falamos aqui. Ali eles escreveram muitos textos, comentando os textos bíblicos, e há pouco tempo acharam-se esses textos nestas cavernas. E a interpretação deles é uma interpretação meio que também equivocada. E por último, a alegórica. Esta abordagem implica em se considerar um sentido para além do literal, ou seja, o texto busca comunicar algo mais do que de fato está aparente. Então, em primeiro lugar, a interpretação literal, ela era feita por alguns rabinos, por alguns mestres da lei ali de Jerusalém. A Midrášica também. A Pisher são daqueles judeus que decidiram se ausentar de Jerusalém, achando que Jerusalém havia apostatado os mestres, os religiosos. Então muitos saíram, foram para as cavernas de Qumran e desenvolveram a sua própria interpretação, a Pisher. E a alegórica é uma influência do grego, ou seja, são judeus helenistas ou judeus que eram influenciados pela cultura da Grécia. Então eles desenvolveram para eles a interpretação dos textos bíblicos de forma alegórica. E nós vamos ver que na história essa interpretação alegórica ganhou muita força, principalmente com os pais da igreja. Então, segundo Blomberg e Hubbard Jr., a atividade hermenêutica próxima ao período do Novo Testamento se tornou intensa e 3 abordagens distintas à Escritura foram sendo formadas, sendo que cada uma delas estavam associadas a algum centro geográfico da vida religiosa judaica daquela época. O judaísmo helenístico, como nós falamos, a comunidade de Qumran e o judaísmo rabínico. Então, o judaísmo helenístico tinha como interpretação a alegórica, que significa um sentido para além daquele que é literal, ou seja, o texto busca comunicar algo a mais do que de fato está presente. Então, era influenciado no judaísmo helenístico. A comunidade de Qumran, como nós vemos, que foram para as montanhas, e eles desenvolveram Pisher, a interpretação que nós vemos aqui, que também tem alguns outros significados a mais no texto. E, por fim, o judaísmo rabínico, eles também foram influenciados pela alegoria e também pela literalidade do texto.
ok? Então, olha que coisa interessante do judaísmo rabínico. A influência grega provou ser particularmente forte sobre a grande comunidade judaica em Alexandria, a cidade do Egito que herdou o nome de Alexandre o Grande, né, o imperador. Lá floresceu em Alexandria o judaísmo helenístico, um movimento que buscou integrar a filosofia grega, especialmente a de Platão, às crenças religiosas judaicas. A característica mais distinta dessa escola era o seu método alegórico, que estava baseado na filosofia de Platão. Platão ensinou que a verdadeira realidade estava de fato por detrás do que se manifesta diante dos olhos humanos. Olha que coisa. Então, Platão, ele ensinou aos seus discípulos que a verdadeira realidade das coisas estava, de fato, por detrás do que se manifestava diante dos olhos humanos. Então, essa influência platônica influenciou na hermenêutica também para a comunidade judaica. Então desenvolveu o quê? A interpretação alegórica. Então não é de forma literal aquilo que o autor quis comunicar. Não. Há uma manifestação, há algo por detrás, há uma nova realidade, há algo mais pleno por detrás daquele texto, por detrás daquilo que foi explicado. Aplicando à literatura, essa visão da realidade sugeria que o sentido verdadeiro de um texto fica por trás das palavras escritas, isto é, o texto servia como um tipo de metáfora expandida que indicava as ideias por detrás dele. Com relação às escrituras hebraicas, o especialista das alegorias era o brilhante pensador judeu Alexandre Philo, no final do século I a.C. e meados do século I depois, que buscou harmonizar as escrituras hebraicas com a filosofia de Platão. Então, Philo foi um filósofo. Ele buscou harmonizar as escrituras hebraicas, ou seja, o Antigo Testamento, a Torá, os profetas, as histórias e as poesias com a filosofia platônica. Imagina só no que deu. O que deu foi que a alegoria ganhou força nesse tempo. Então, muitos judeus no tempo de Jesus, muitos rabinos, muitas escolas de interpretação do Antigo Testamento, do texto veterotestamentário, eles eram interpretados de forma alegórica, ou seja, há algo atrás dessas letras aqui. Há um significado muito mais profundo. E nós vemos que isso ainda influencia as nossas igrejas. Você já viu aquelas pessoas que pegam um texto bíblico e elas não dizem aquilo que de fato o autor quis expressar? Porque nós vemos na semana passada vários abismos que nos distancia do texto bíblico. Abismo cultural, né? Abismo linguístico, abismo espiritual, abismo filosófico. E como que podemos aproximar esses abismos, ou seja, conectar o texto bíblico com o ouvinte? Através da hermenêutica. A hermenêutica, a arte de interpretar o texto bíblico, ela nos auxiliará, nos ajudará com esses abismos, fazendo com que possamos compreender mais a cultura, compreender as línguas. Isso vai facilitando. Aí nós vamos ficando mais próximo do autor bíblico ali. A mensagem de Deus escrita por um ser humano, por um homem, e nós vamos entender qual é de fato o significado daquele texto, o que Paulo quis dizer, o que Moisés de fato quis expressar, o que Esdras quis dizer com aquele texto ali, tá? Então, esses abismos devem ser vencidos. Então, a alegoria, ela nos distancia cada vez mais do sentido real do texto. Então, como eu disse,
Quando nós vamos ver, ainda é influente em nós a alegoria, a interpretação alegórica. As pessoas pegam um texto tão simples ali, conforme eu falei na aula passada, com aquele texto do samaritano, eles acham várias coisas, eles começam a alegorizar várias coisas, dizendo que o caminho significa aquilo, que o cavalo que o homem estava significa aquilo, que os assaltantes, os ladrões significa o pecado, significa isso, significa aquilo, ou seja, alegorizando muitas coisas. Influência grega, tá? Então todas as vezes você vê muita papagaiada, muito enfeite num texto que é simples, claro e objetivo, pode ter certeza que essa pessoa está sob influência dos gregos, tá? Influência alegórica. Então, nós vemos aqui que o judaísmo rabínico foi influenciado pelo helenismo, ou o judaísmo helenístico, tá? E de Alexandre o Grande, e onde a filosofia grega, por meio da filosofia de Platão, influenciou os escritos bíblicos, influenciou as escrituras hebraicas, trazendo a alegoria para os textos. A comunidade de Qumran, vamos entender um pouquinho aqui também, está tudo na apostila de vocês. Um ramo do judaísmo, provavelmente os essênios, floresceu em Qumran. Lembra dos essênios que nós vemos na Bíblia? Esses provavelmente eram da comunidade de Qumran. Lembra que eu disse que são aqueles que decidiram se afastar de Jerusalém, acreditando que os rabinos, que os judeus de Jerusalém, eles estavam corrompidos, eles estavam afastados de Deus. Então a solução era se afastar dessa comunidade, se afastar desse povo. E eles se afastaram e foram para Qumran, para as montanhas ali. Então, esta comunidade, que é um ramo do judaísmo, que provavelmente eram os essênios, ela floresceu em Qumran, um local na costa noroeste do Mar Morto, cerca de 150 a.C. até 68, antes da destruição de Jerusalém, até 68 depois de Cristo. O legado literário famoso nos dias atuais, os manuscritos do Mar Morto, revela como essa comunidade se identificava a sua razão de ser. Ela considerava o judaísmo centrado em Jerusalém como apóstata, como eu disse. 3 técnicas de interpretação tipificavam esta abordagem. Os intérpretes da comunidade de Qumran, os intérpretes podiam realmente sugerir uma mudança no texto bíblico, ou seja, uma emenda textual. Olha que coisa! Para apoiar uma interpretação que eles quisessem apoiar. Eles selecionariam uma conhecida literatura textual, alterariam da frase em questão e ofereciam uma outra interpretação. Quando não tinham uma variante exigente, os intérpretes de Qumran não eram avessos a criar uma que combinasse com os seus propósitos interpretativos. Olha só, por exemplo, Abacuque 1,13 diz assim: teus olhos são tão puros que não suportam ver o mal. Não podes tolerar a maldade. O Pischer, ou seja, a interpretação da comunidade ali de Qumran, comenta de forma correta que as palavras se dirigem a Deus e descreve a sua santidade, ok? E espera-se um tratamento semelhante para a parte B, que diz: então, por que toleras os perversos? Por que ficas calados quando os ímpios devoram os que são mais justos que eles? Mas o comentário interpreta toleras e fica calado como ficas calados. E assim se refere não a Deus, mas à casa de Absalão, um grupo religioso
de que a comunidade de Qumran não gostava. Ou seja, a interpretação da Pischer, que é a interpretação dos textos das escrituras do Antigo Testamento, a interpretação deles é uma interpretação voltada para eles, onde eles poderiam mudar, alterar o texto bíblico conforme o seu bel prazer. Então, se isso me agrada, nós podemos alterar o sentido da palavra, ok? Então, essa comunidade, a comunidade de Qumran, eles interpretavam dessa maneira. E nós temos o judaísmo rabínico, para a gente fechar essa parte, centrado lá em Jerusalém, esses que eram considerados apóstatas pelo judaísmo de Qumran, pela comunidade de Qumran. Esses aí, judaísmo rabínico centrado em Jerusalém, do ramo do judaísmo, promoveu a obediência às escrituras sagradas hebraicas, especialmente a Torá, em face da pressão cada vez maior de se acomodar à cultura greco-romana. Então eles permaneciam ali fiéis à Torá, fiéis à palavra, aos escritos hebraicos, e eles sofriam muita pressão do helenismo naquele tempo, da cultura greco-romana, para adentrar nas escolas de interpretação, mas eles continuavam firmes lá. A abordagem interpretativa do judaísmo é evidente na extensa quantidade de literatura que ela inspirou. A interpretação da escritura do judaísmo rabínico manifesta várias características distintas. Primeiro, defende fortemente da tradição interpretativa rabínica. A interpretação se resume a citar o que os respeitáveis rabinos do passado dizem sobre uma passagem. Então, eles davam muito mais ouvidos à cultura, muito mais ouvido do que de fato a interpretação. Então, olha só, a interpretação se resume a citar o que os respeitáveis rabinos do passado dizem sobre a passagem. Por exemplo, considere com a Mishá, cita 2 rabinos antigos para resolver um possível conflito entre 2 passagens importantes dos ensinamentos legais do Antigo Testamento. A lei ensina que o povo de Israel não pode trabalhar num sábado, ok? Então, olha só a interpretação rabínica. Na Mishnah, que são textos rabínicos, textos dos judeus, está escrito que a lei ensina que o povo de Israel não pode trabalhar no sábado. Deuteronômio 5, 12 a 15. E deve circuncidar seus filhos também recém-nascidos no 8º dia de vida. Tá? 2 verdades que está na Bíblia Sagrada. Mas suponha que o 8º dia caia no sábado. E aí, o que faz? Como compreender e entender isso? Então, tanto a lei diz que no sábado ninguém pode trabalhar, mas a lei também diz que os recém-nascidos devem ser circuncidados no 8º dia. Só que se esse 8º dia cai no sábado, e aí, a Mishá resolve o conflito, apelando à tradição rabínica, ou seja, eles dão mais ouvido à tradição do que, de fato, o que está ali nas escrituras. Então, eles resolvem esse conflito apelando à tradição. Como que é a tradição? O que a tradição diz? Então, se no sábado não pode fazer nada, e vem uma criança para ser circuncidada no sábado, o que a tradição nos ensina? Ao invés deles saberem ou procurarem saber o que de fato a lei de Deus nos instrui a fazer, não, eles vão para a tradição. O que a tradição ela nos ensina? Então vamos seguir a tradição. Então, essas eram as interpretações no tempo de Jesus ali, ok? Dos rabinos. Nós tínhamos ali a literal, que poucos usavam. Nós tínhamos ali a midrástica,
interpretação, a Pischer, que era da comunidade de Qumran, que interpretava ao seu bel prazer aquilo que lhe apraz. Nós temos também a alegórica, que era uma influência dos gregos para os judeus, os rabinos. E nós temos também, no tempo da patrística, a exegese patrística, que durou entre 100 a 600 depois de Cristo. A exegese da patrística priorizou o método alegórico, continuou, no qual o verdadeiro sentido jaz sob o significado literal da escritura. O método alegórico trabalha com o texto como produtor de sentido, que é transmitido através dos símbolos, como nós dissemos, são vários símbolos no texto. O seu sentido em grego é falar algo mais do que parece dizer. A palavra alegórica significa falar algo mais do que parece dizer. Um exemplo de alegoria está nas cartas de Paulo, que apresentam algumas interpretações alegóricas de temas do Antigo Testamento. Até Paulo foi influenciado pela alegoria. Só que a alegoria feita por Paulo era uma alegoria centrada de um homem que conhecia o Antigo Testamento, de um homem que sabia que todo o Antigo Testamento apontava para a pessoa de Cristo. Então era coerente a alegoria feita por Paulo em 1 Coríntios, em Gálatas também ele faz ali algumas alegorias. Então, no período dos pais da igreja, a alegoria predominava. Olha o que Filão de Alexandria diz. O sentido literal da escritura representava um nível imaturo de compreensão. Já o significado alegórico era para os maduros, ou seja, o sentido literal, aquilo que está ali como literatura, aquilo que está ali de forma literal, aquilo que está ali conforme o autor quis passar. Ele diz aqui, Filão de Alexandria, que é um nível mais imaturo, mas a alegoria, onde cria-se um cenário, cria várias coisas na interpretação do texto ali, era para os maduros. Clemente de Alexandria também disse assim, usou este método, a alegoria, que as escrituras, e ele alegava que as escrituras ocultavam o verdadeiro sentido por detrás das letras. Para ele, 5 sentidos estão ligados às escrituras: o sentido histórico, doutrinal, profético, filosófico e místico, aquilo que é transcendente, aquilo que é do mundo não natural. Orígenes também foi o sucessor de Clemente no uso desse método alegoria. Dizia que nas escrituras havia uma vasta alegoria, na qual cada detalhe era simbólico. O corpo, a alma, o espírito tem sentido literal, moral e alegórico místico. Mas ele usou mais a alegoria Orígenes na sua tradução, nos seus comentários a respeito da palavra de Deus, da Bíblia. Agostinho de Hipona também, um grande teólogo, um dos pais da igreja, entendia que a escritura também deveria ser lida de forma alegórica. Se você pega o texto de Agostinho da parábola do samaritano ali, você vai ver a quantidade de alegorias que ele inclui naquela parábola. Ele era muito alegórico. E ainda no que diz respeito à interpretação de textos, dentre outros requisitos, deveria observar o seguinte na interpretação: o intérprete deve possuir a fé cristã autêntica. Legal, isso mesmo, para interpretar a Bíblia. Deve-se ter em alta conta o significado literal e histórico da Escritura. Beleza, Agostinho, isso aí. A Escritura tem mais que um significado e, portanto, o método alegórico é adequado. É complicado essa parte aí, Agostinho. Então, isso aqui é complicado demais. A Escritura tem mais de um significado. É difícil, né? Nós vemos que o significado ali é o que está. A Bíblia interpreta a si mesmo. Então, foge dessa alegoria. Há significado nos números bíblicos? Sim. O Antigo Testamento é um documento cristão porque Cristo está relatado nele do princípio ao fim. Sim, compete ao expositor entender o que o autor pretendia dizer. Correto, Agostinho.
e não introduzir no texto o significado que ele, expositor ou pregador, quer lhe dar. Um versículo deve ser estudado em seu contexto e não isolado dos versículos que o cercam. Perfeito, Agostinho. Então, somente nessa parte aí de vários significados no texto que a alegoria traz, que nós não estamos de acordo com o resto que Agostinho deixa aqui, que deixa aqui exposto para a nossa compreensão, e são corretíssimos. Compete ao expositor entender o que o autor pretendia dizer. Correto? Essa é a nossa tarefa. Por isso nós fazemos hermenêutica, por isso nós entendemos as regras, estudamos, para que possamos entender o que o autor pretendia dizer e não introduzir no texto o que o pregador quer entender. Lembra que da aula da semana passada? Exegese, 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 exegese com ex significa extrair do texto, o que está no texto. Com i, exegese significa colocar lá aquilo que não está. Então foge da exegese, fique apenas na exegese. A escola de Antioquia da Síria desenvolveu através de Teodoro o princípio da interpretação histórico-gramatical. Essa é a melhor e nós vamos estudar no período aí das nossas aulas. É o que nossos pastores, nossos líderes, muitos, eles fazem a interpretação do texto por meio do histórico-gramatical. Isto é, que um texto deve ser interpretado segundo as regras da gramática e dos fatos históricos. Isso é certo. Evita a exegese dogmática e criticava as alegorias. Os princípios exegéticos da escola de Antioquia lançavam as bases na hermenêutica moderna. E no período medieval, de 600 a 1500, ou seja, do ano 600 depois de Cristo até a Reforma, como que era? Olha só, nesse período seguiu o fluxo. Na interpretação da Idade Média, há a reedificação dos trabalhos dos pais da igreja, onde a influência era alegórica. Neste sentido, a interpretação está vinculada à tradição e ao método alegórico. O sentido agostiniano de interpretação era o que vigorava e o que se usavam mais, ok? Então, o sentido da tradição e alegoria. Nesse período medieval, a igreja ela pregava, a igreja ela discipulava e ensinava de forma alegórica os textos bíblicos e também colocava a tradição da igreja acima até da própria escritura. E aí até hoje são assim a igreja católica. E a exegese da reforma até o século XXI, como que é? Lutero, para este reformador, a interpretação da Bíblia é feita através da fé iluminada pelo Espírito Santo, ok? Então nós estamos vendo aqui como que era a interpretação no período da história. Começamos lá atrás, lembrando lá de Esdras fazendo hermenêutica, interpretando o texto bíblico que nós citamos aqui, Neemias 8:8 fala sobre isso. Aí nós vimos as quatro influências da interpretação para a comunidade. Quais são essas comunidades? Comunidade judaica, rabínica, ali de Jerusalém, comunidade de Qumran, que se afastaram e desenvolveram para si a sua própria interpretação. A comunidade rabínica que ficou ali em Jerusalém mesmo, cada um com sua forma de interpretar o texto bíblico, uns de forma literal, outro de forma midrástica, outros com a Pischer e também ainda outros com alegoria, influência
dos gregos. Então, passando um pouco, vimos que nos pais da igreja a alegoria predominou. Influência de quem? Dos gregos. Nós vamos ver pais da igreja que interpretavam a Bíblia de forma alegórica, como nós falamos aqui sobre Filão de Alexandria, que dizia que a forma alegórica era um nível mais profundo, era para maduros. Nós vimos aqui Clemente de Alexandria também, na história da interpretação bíblica, que ele usava a alegoria também para a escrita, para os seus trabalhos, para a interpretação dos textos. Vimos também que Orígenes ele usava de forma alegórica e foi ensinado por Clemente dessa forma. Agostinho também foi influenciado pelos gregos, de forma que ele desenvolveu seu trabalho, a interpretação bíblica de forma alegórica também. Tá bom? Então, vemos aqui também que na exegese medieval, no tempo depois dos pais da igreja, onde a igreja já se uniu com o Estado, a igreja já tem os seus templos, já podem proclamar a sua fé publicamente. Nesse período, qual foi a influência da interpretação da hermenêutica? A alegórica. Entrou também a tradição da igreja, né, acima das escrituras, por isso que houve-se a necessidade da reforma. E chegamos aqui na exegese da reforma, caminhando já para a conclusão dessa nossa aula. Espero que vocês tenham gostado e eu torço para que nós possamos estar o mais rápido juntos nessa aula que é empolgante. Então, Lutero, que foi o grande reformador, para ele, a interpretação bíblica é feita através da fé iluminada pelo Espírito Santo, em primeiro lugar. Esse é o primeiro passo. Nesse sentido, as Escrituras devem determinar o que a igreja ensina e não ao contrário, a igreja determinar o que se deve ensinar. Não. Lutero ele partiu do princípio que são as escrituras que determinam o que a igreja precisa ensinar. E no tempo de Lutero havia vários doutores que não haviam lido a Bíblia toda. Imagina, Lutero ele leu várias vezes e Deus o usou para que ele pudesse ser o precursor da grande reforma protestante. Por isso o método que vigorava era o sentido literal e cristocêntrico do texto. O Antigo Testamento e Novo Testamento ele aponta para Cristo, assim defendia Lutero. Mesmo sendo uma leitura literal, ele dizia que era necessário considerar a história, a gramática e o contexto. Ok? Então vamos interpretar esse texto aqui. Então vamos de forma literal, o texto de Jonas ali, de forma literal, mas vamos compreender também o que a história diz, o que a gramática diz, o que o contexto também diz. E Calvino? Por que somente Lutero e Calvino nessa parte aqui? Porque foram aqueles que deram forma ao culto, deram forma à igreja protestante. Então, Calvino, por meio de Lutero, veio a grande reforma, onde a igreja saiu da escravidão que estava, e Calvino organizou toda a forma de culto. Calvino foi um grande influenciador da exposição da palavra de Deus. Então são os dois pilares da reforma protestante. Para Calvino, ele diz que a alegoria é uma artimanha de Satanás para obscurecer o sentido da Escritura. Assim, ele não partilhava da ideia de que Cristo deve ser encontrado em todas as Escrituras e ainda deve-se deixar o autor dizer o que ele de fato diz. Ok? Então, para Calvino, ele entendia que a alegoria de achar sentido em todas as coisas, de caçar Cristo em todas as coisas também, coisa que Lutero defendia, Calvino já é mais coerente nisso. Ele já partilhava da ideia de que Cristo deve ser encontrado em toda. Ele não partilhava
deixa eu ler com calma, ele não partilhava dessa ideia de que Cristo deve ser encontrado em todas as escrituras, de Gênesis a Apocalipse. Sim, Cristo está ali, mas muitas vezes de forma oculta, por detrás do texto. Mas todo mundo queria achar na interpretação de Lutero, Cristo está aqui, Cristo é as pedrinhas que Davi pegou, Cristo é o gigante, Cristo é... Então ele entende que deve-se deixar o autor dizer o que de fato ele quis dizer, qual foi o significado daquele texto ali. E a exegese, a hermenêutica da pós-reforma até os nossos dias. Na exegese da pós-reforma, há 4 momentos que se expressam da seguinte forma: o confessionalismo, que trata a exegese como uma criada da dogmática, o pietismo, que reage à exegese dogmática. Os expoentes deste movimento ressaltam, conforme Spirner, o retorno ao interesse cristão mútuo e às boas obras, melhor conhecimento da Bíblia e melhor preparo espiritual para os ministros. Ora, a leitura histórico-gramatical, ora, a leitura com base na luz interior ou unção. O liberalismo também prioriza a razão com graus de inspiração e nega o caráter sobrenatural na interpretação por alguns. A pós-modernidade, que desconfia do método hermenêutico, isso porque se abre para o relativismo hermenêutico, para o qual todas as interpretações são arbitrárias ou válidas. Então, na pós-reforma, até os dias de hoje, o que predomina muito também é o liberalismo teológico, onde a interpretação ali não é uma interpretação literal. Eles combatem muito a literatura do texto bíblico por meio da razão. Beleza, gente? Então essa foi um pouco a nossa aula de hoje. Espero ter abençoado, contribuído com vocês para essa aula. E eu vou passar uma tarefinha. Espero que você ouça novamente e que você aprenda um pouco, adquira o seu livro e se aprofunde nesses textos bíblicos. Há um livro muito importante que você precisa se aprofundar, comprar também, é Hermenêutica Avançado, de Henry Winkler. Henry Winkler é um rosinha ou roxinho da editora Vida Acadêmica, um livro que vale muito a pena você ter, que aborda com mais profundidade esses textos sobre a história da hermenêutica, desde os tempos do Antigo Testamento até os nossos dias, como que foi desenvolvendo a forma, as regras de se interpretar o texto bíblico de forma literal, depois de forma alegórica, as influências, como nós vimos aqui, em cada período da igreja, em cada período da história, tá bom? Então, que Deus abençoe a vida de vocês e até a nossa próxima aula, na semana que vem, se Deus assim nos permitir. E um grande abraço. Vou deixar para vocês uma tarefa para que vocês possam acessar o link e responder essas tarefas para a glória de Deus. Um grande abraço e até a próxima aula. Tchau.